Oi, meu nome é Amanda Oi, eu sou a Ana Lu. e esse é o Só Mais Uma Coisa. Gente, o ano está acabando. Esse é o nosso último episódio do ano. Amiga, eu não tinha percebido antes só a gente começar a gravar. Feliz Natal, inclusive, né? Feliz Pra Natal, quem Feliz comemora. Natal e Feliz Ano Novo! Vem aí. A gente vai lançar um episódio também com objetivos pra 2026, mas antes disso a gente pensou que é sempre muito importante refletir sobre o ano que acabou de acontecer antes de, enfim, começar a pensar pra próxima. Eu amo esse momento do ano de, enfim, finalizar um ciclo e começar outro. Eu sei que sempre tem aquilo que as pessoas falam que você não precisa esperar o ano novo pra começar hábitos novos, e eu super concordo. Mas eu gosto muito desse momento que tá todo mundo numa vibe de acabar o ano. Tá todo mundo, acho que, no mesmo lugar, assim, na mesma página. Tipo, ok, estamos finalizando um ciclo e começando um outro. E eu acho que é um ótimo momento pra sentar e refletir sobre. E também, eu não sei pra vocês, mas é uma época do ano que eu tenho um pouquinho mais de tempo. Então, eu gosto de sentar e literalmente escrever no meu diário minhas reflexões. Então, nesse episódio, a gente pegou literalmente algumas perguntas que eu respondo todo ano, refletindo sobre, enfim, esse ano de 2025. E no próximo episódio, a gente vai fazer nossos objetivos para 2026. Mas, enfim, eu trouxe essas perguntas que eu sempre respondo. Eu respondi elas, a Amanda respondeu elas. E a gente vai responder elas juntas aqui com vocês. É um episódio mais reflexivo. Eu acho que vocês provavelmente vão ter reflexões sobre a própria vida de vocês conforme a gente for falando as perguntas. E eu acho que seria muito interessante, se vocês quiserem, responderem as perguntas vocês também. A gente vai disponibilizar elas no Instagram. Inclusive, a Amanda tá fazendo um layout lindo que vocês podem imprimir, caso vocês queiram. Enfim, eu acho que essas perguntas são perguntas que eu não responderia assim naturalmente. Tem umas que realmente me fazem pensar. E eu acho que esse exercício é muito interessante exatamente por causa disso. Sim, sobre o material, acho que se vocês quiserem até também imprimir enquanto vocês escutam o episódio, então pausa o episódio, e aí entrem no nosso Instagram, vocês vão poder acessar o conteúdo e poder imprimir pra vocês irem escrevendo. Acho que também pode ser um exercício legal. Sobre o que a Ana Lu falou, eu concordo 100%. Eu não costumo fazer isso, gente. Essa tá sendo a primeira vez que eu tô fazendo isso. Mas foi um exercício muito legal, assim, de olhar pro meu ano e entender o que aconteceu, sabe? Acho que tira um pouco a gente daquele automático, até que a gente já falou algumas vezes o tanto que é perigoso isso, né? E a gente refletir, assim, como foi o nosso ano, as coisas que a gente fez, em que caminho a gente tá percorrendo, se ele tá fazendo sentido, e o que que faz sentido pra 2026, né? Então, acho que é um exercício importante. Vão ter algumas perguntas que podem ser um pouco pessoais, então a gente também não vai entrar, às vezes, muito no detalhe sobre elas. Mas a gente também quer ser o máximo transparente aqui com vocês, pra, enfim, compartilhar como é que foi o nosso ano pra vocês. Com certeza o podcast teve um papel muito importante no nosso ano. Vocês vão perceber isso nas nossas respostas. Mas, eu espero que vocês gostem, eu espero que esse episódio seja muito leve, que o ano de vocês seja maravilhoso também, de 2026. Vai ser, eu tenho certeza. E que esse exercício, ele sirva de alguma forma pra vida de vocês, enfim, pro momento que vocês estão passando e que a gente consiga começar 2026 com o pé super direito. Uhum. Então vamos começar, amiga. A gente Vamos. pegou aqui. Eu tenho 14 perguntas escritas. A gente, como a Amanda falou, talvez não responda todas, porque algumas podem ser um pouquinho mais pessoais. Então vamos começar, amiga. A primeira pergunta é: qual foi a lição mais importante que você aprendeu esse ano? Eu respondo primeiro? Se você quiser. Tá bom. Eu acho que a lição mais importante que eu aprendi esse ano é ser uma pessoa mais humilde. Hum, Eu acho que eu sou uma pessoa assim, eu não sou uma pessoa extremamente arrogante, mas eu sou arrogante. E eu acho que esse ano foi um ano que me fez entender que não dá. Que aham. ser arrogante não vai me levar a lugar nenhum, então que eu preciso trabalhar muito a minha humildade. Foi algo que eu aprendi muito esse ano. Muitas coisas que eu achava que eu tinha garantido, eu não tinha. E acabei quebrando a cara por conta disso, por eu ser uma pessoa arrogante. E foi um ano que eu aprendi que ser uma pessoa humilde é muito melhor. Primeiro que pra sua vida, para as pessoas com quem você se relaciona e também para suas expectativas na sua vida, sabe. Então acho que com certeza foi uma lição muito importante que 2025 trouxe pra mim. Mas em que sentido você acha que você era arrogante? Tá. Então vamos lá, né, gente, isso que a gente falou que a gente não ia abrir, né, a vida pessoal. Vamos começando abrindo. Vamos começando. Eu sou a irmã mais velha, eu já falei isso várias vezes, né, e eu e a minha irmã, tipo, querendo ou não, a gente sofreu muita comparação ao longo da nossa vida. E eu sempre fui a filha que ia bem na escola e que, tipo, dava conta de tudo, sabe. Hum, E eu acho que exatamente por isso, ao longo da minha vida, eu não era muito acostumada a falhar. Então,
em várias situações, assim, tipo, não tô falando só academicamente, mas na vida mesmo, porque geralmente eu Uhum. sempre dei um jeito, eu sempre consegui as coisas. E assim, eu não vou falar que eu sou mal-sucedida hoje em dia, não é que isso aconteceu. Mas foi um ano em que eu quebrei muito a cara, eu acho. Tipo, em muitas coisas que eu achei que estavam garantidas que eu tinha conseguido. Tipo, na minha vida profissional, na minha vida acadêmica, enfim. Não foi o que aconteceu. E eu vi, primeiro, que eu não ia ser a pessoa que sempre acerta, que era uma coisa que, tipo, tinha muito forte dentro de mim, e não só dentro de mim, mas da minha família, umas expectativas altas, assim, e isso foi muito difícil de lidar. E vinha também de um lugar de arrogância, sabe? Então eu acho Hum. que foi um ano que me ensinou que talvez se eu tivesse sido um pouco mais humilde, não assim, que eu era, enfim, escrota com outras Hiper pessoas, nunca. arrogante. Aham. Exato, e não no lugar de, tipo assim, eu me achar melhor que as outras pessoas, sabe. Uhum. Eu acho que eu era arrogante comigo mesma. E às vezes também de tentar atender muitas expectativas das outras pessoas e, enfim, colocar uma cobrança muito alta em mim, quando eu não conseguia as coisas que eu achei que eu ia conseguir muito fácil, Uhum. isso foi muito frustrante pra mim. E acho que o lugar de humildade também, por que que eu falo da humildade? Porque eu acho que isso não é só bom para as outras pessoas, mas é bom pra gente também, sabe. A gente ser humilde com a nossa própria trajetória e olhar pra ela com um pouco mais de carinho. Então, foi mais nesse sentido, assim. Não sei se ficou claro agora. Ficou. Eu amei, amiga. Achei muito boa essa reflexão, essa lição. Vou passar pra mim. Eu acho muito interessante. Eu vou voltar pro que eu falei antes. Eu acho muito interessante escrever essas respostas, porque eu tô vendo o meu diário do ano passado e eu tô vendo qual foi a lição mais importante que eu aprendi em 2024. Enfim, é muito interessante ver como você cresce nesse sentido. Por isso que eu acho que é muito legal a gente escrever esse tipo de coisa. Mas não vou falar sobre 2024, vou falar sobre 2025. A lição mais importante que eu aprendi esse ano, e que eu tô aprendendo nos meus 20 anos no geral, é que as coisas não vão acontecer sozinhas. Eu acho que eu já falei bastante sobre isso no podcast, eu acho, especialmente no episódio de Coragem, que as coisas meio que aconteciam sem a minha influência, algumas vezes. Eu sinto que eu, por grande parte da minha vida, não estive sob o controle das decisões que eram tomadas na minha vida. Então tudo meio que aconteceu no automático. A escola que eu fiz a minha vida inteira, meus pais escolheram e tem um roteirinho que você segue. Até você se formar no ensino médio, as coisas estão feitas. Eu mudei de escola no ensino médio. Isso também não foi uma escolha minha. Então eu estava muito acostumada a só ser levada pela vida, assim, como uma correnteza. E as coisas aconteciam pra mim sem eu nem tentar, mesmo passar na faculdade. Eu estudei pro vestibular meu ensino médio inteiro, não foi uma coisa que eu tive que fazer um grande esforço, assim, na minha vida pra conseguir algo. Como a gente já falou em alguns episódios, no nosso recorte de classe e raça, é meio que esperado que você se forme no ensino médio e vá pra uma faculdade. Então, nem isso, assim, eu acho que foi uma hiper, enfim, decisão da minha vida. E, enfim, agora que eu tô nesse momento de me formar da faculdade, eu tô percebendo que agora, tipo, eu não posso só ser levada pela correnteza da vida, senão eu não vou chegar em lugar nenhum que eu queira, sabe? E que minhas decisões importam, e eu escolher se eu quero ficar nesse lugar é muito importante, se eu não quero ficar nesse lugar também. Ou mesmo podcast também, eu sempre quis ter algo assim. E esse ano eu finalmente falei com alguém, externalizei esse pensamento, que é muito importante você externalizar suas vontades. Não adianta, eu sou muito essa pessoa que manifesta internamente, sabe? Às vezes eu só escrevo no meu diário algum desejo meu e eu não falo pra ninguém, porque eu acho que é meio vergonhoso ter desejos e às vezes falhar quando você não alcança esse desejo, mas não, é importante você ir atrás das coisas que você quer. Isso é uma coisa que eu, enfim, aprendi ano passado com intercâmbio, enfim, correndo atrás de ter amigos, mas esse ano, enfim, que foi muito marcante pra mim e pra Amanda, justamente porque a gente se formou. Isso foi uma grande lição que eu aprendi. Que legal, amiga. Nossa, adorei. Ah. Gente, que exercício legal. Juro! Muito legal. Tá, vamos partir pra segunda, então? Qual foi a melhor coisa que aconteceu pra você em 2025? Então, essa pergunta eu acho que é uma daquelas que pode beirar um pouco na, na exposição É, pessoal. então a Então, sua também vai ser, né, eu vou me só mais uma limitar pra coisa. falar sobre o podcast. Porque, que nem eu falei na minha resposta da pergunta anterior, foi uma coisa que eu sempre quis. Eu sempre fui aquela criança que. Gente, eu cresci vendo muito YouTube. Eu cresci cercada das redes sociais, assim. Então, tipo, sempre que eu ia me maquiar, eu ficava tipo, então, meninas, agora eu vou passar um rímel, tipo, no espelho sozinha. Então, tipo, só agora que eu percebi, assim, que eu comecei a externalizar essas minhas vontades, foi uma coisa que realmente eu sempre quis.
ter alguma coisa desse tipo. Então, nossa, pra mim foi uma coisa, assim, maravilhosa que aconteceu na minha vida. E de não ter vergonha. Eu acho que também uma lição que eu aprendi esse ano foi, ai, que a vida é muito curta pra ter vergonha dessas coisas, dos seus desejos, das suas vontades. Ai, fala aí que você quer ser cantora? Seja cantora, diva. Vai atrás. Não fica com vergonha de falar pras pessoas que você quer uma coisa, porque, e se eu não conseguir, aí eu vou passar uma vergonha. Não, a vida é muito curta pra isso. Nossa, total, assim. Eu tenho uma história diferente, assim, com relação ao podcast, mas também foi a melhor coisa que aconteceu pra mim em 2025, que eu vou abrir aqui com vocês. Mas com certeza foi uma coisa muito importante e eu acho que foi muito bom pra mim, porque eu também consegui me desprender dessa coisa de tipo, o que os outros vão falar. Então, foi um primeiro grande projeto que gerou uma certa exposição pra mim, pra Ana Lu. Tipo, por Uhum. exemplo, todas as pessoas da nossa sala sabem que a gente tem um podcast. Nossa, amiga, inclusive, peraí, uma coisa que eu não te falei de ontem. Ontem eu saí com várias pessoas da nossa sala, as pessoas comentando assim, eu tipo, meu Deus, eu nem sabia que você sabia do podcast. Oh Aham, my God! E eles aham. escutaram? Sei lá, nem perguntei. Enfim. Aí, ó, já somos famosas, entendeu? Exato. Enfim, só que ao mesmo tempo, o que eu vi, assim, foi a insignificância que nós temos no mundo, né? Tipo, gente, eu lancei um podcast e eu continuo sendo a Amanda que vai pra faculdade, vai pro trabalho todos os dias e se ferra no transporte público, entendeu? Não mudou absolutamente nada. E eu acho que também foi um projeto muito legal pra mim, porque me fez enxergar muitas coisas que eu não via em mim, assim, principalmente com relação a eu sou uma pessoa criativa e que consegue fazer coisas diferentes do que, enfim, uma carreira tradicional, entendeu? Uhum, Que ter um podcast é uma coisa que foge um pouco disso, né. E eu uhum. acho que fazendo esse projeto com a Ana Lu, eu consegui explorar outros lados meus, então com certeza foi muito bom, Ah, bem legal. então vamos partir pra terceira pergunta. Amiga, eu acho, também é bom a gente não se estender muito nas nossas respostas, senão a gente É, não vai acabar esse exato. episódio nunca. Nunca. É. Mas a terceira pergunta, essa é a mais difícil, na minha opinião. Qual foi o seu Sim. momento favorito? Meu, eu não consegui responder essa, foi a única que eu Uhum. não consegui responder. Você conseguiu? Meu, não. Todo ano eu tenho dificuldade pra pensar nisso. Tem tantos momentos bons e eu acho que nenhum deles é tipo, nossa, vi uma aurora boreal, sabe? Tipo, eles são, Uhum. enfim, bons em outro sentido. Mas eu sempre penso naqueles momentos que eu tava cercado por pessoas que eu amo, assim, tipo, minha família, meus amigos, sabe? Enfim, e não dá Sim. pra escolher um só. Pra mim, essa pergunta sempre é a mais difícil. Sim, exato. E às vezes, sei lá, eu tenho a sensação que se eu fosse escolher um momento favorito seria alguma coisa bem, tipo, trivial, assim, sei lá. Tipo, a gente almoçando na faculdade fofocando, Uhum. sabe? Eu consigo pensar nisso, assim, eu não consigo pensar numa coisa muito grandiosa, assim, porque a vida é como ela é, sabe? E um momento. Mas eu acho que também, a minha resposta com certeza seria, tipo, mano, estando com a minha família, com os meus amigos, pessoas que eu amo, com certeza, tipo, são os meus momentos favoritos. Eu tenho vários momentos parecidos que são momentos que eu gosto muito, assim. Exato. E nenhum deles é tipo, nossa, vimos uma aurora boreal juntos. Mas É. são momentos bons em outra Vai, medida. vai chegar um ano que a gente vai ter isso, amiga. A gente vai ter um Vem momento aí. favorito. Vem aí, vem aí. Mas tá, vamos lá, vamos pra próxima, então. Uhum. Gente, a gente tá falando rápido, porque vocês sabem como eu e a Ana Lu somos, né? Se a gente começa a conversar, aí fodeu. Principalmente Justo. eu tô me policiando de verdade. Tô ficando bem silly. Tá, um objetivo que você alcançou esse ano. Nossa, esse ano foi um ano de, mano, grandes mudanças. Agora que eu paro pra pensar, eu tava lendo as minhas reflexões do ano passado e foi um ano que mudou muito a minha vida. Nossa, gente, os 20 e poucos anos, eu tenho a impressão que, nossa, cada ano é uma montanha-russa diferente. E eu não sei se isso muda ao longo dos anos. Talvez os 30 anos também sejam todos uma montanha-russa diferente. Mas, nossa, são tantas mudanças. Esse ano a gente se formou na faculdade. É um grandíssimo objetivo que a gente alcançou. Tipo, isso é bizarro, é sei lá, um acontecimento muito importante da gente se pensar, a gente, nossa, terminar esse ciclo também, pra mim ter essa realização agora, tipo, eu não sou mais universitária. E eu tô, nossa, gente, isso vai ser uma grande perda na minha vida. Ano que vem eu sinto que eu vou sentir muita falta disso. Mas eu acho que é um grande objetivo que a gente alcançou esse ano. E não vou deixar de mencionar de novo, só mais uma coisa. Porque, apesar da gente ainda ser um podcast muito pequeno, eu acho que a gente alcançou muitas pequenas coisas nesses nossos 6 meses de podcast que me orgulham muito, assim. Eu Gente, eu e também. a Amanda, a gente lançou podcast toda semana desde que a gente lançou. Pra mim, isso é um grande objetivo. Gente, eu fiz
TCC, OAB, me formei esse semestre. A Amanda também passou por muitos desafios acadêmicos esse semestre. E mesmo assim, a gente lançou episódio toda quinta-feira. Tipo, vocês não têm noção do esforço que foi fazer isso. Conciliando isso com um trabalho de verdade. Tipo, não de Sim. verdade, assim, mas um trabalho tradicional, assim. Eu acho que Uhum. isso que, tipo, é muito difícil, sabe, conseguir se dedicar a um projeto assim. Isso com certeza veio de um lugar que eu e a Ana Lu, a gente quer muito que dê certo. Sim. E vai dar. E, tipo, já deu. Tá dando. Acho que é isso também que a gente tem que pensar, né? Tipo, mesmo, assim, a gente quer, óbvio, que o podcast cresça muito, mas só as reflexões que a gente tem aqui semanalmente, ter pessoas que escutam a gente, que param minutos da semana delas pra escutar, já é grandioso demais, assim. Uhum. Só gratidão. Sim. A minha resposta pra essa pergunta, ela é um pouco pessoal, mas eu vou falar, porque eu acho que ela é importante, ainda mais porque a gente lida muito com o público feminino. Então, acho que um objetivo que eu alcancei esse ano foi melhorar minha relação com a comida. E isso foi uma coisa que a gente não entrou muito aqui no podcast. Eu não sei se a gente vai entrar ou se isso vai ser de algum tema de algum episódio, mas Se tem enfim, somos demanda, mulheres. contem aí. Exato. Somos mulheres e a alimentação, o corpo, a gente tá passando por um ano muito problemático nesse sentido. Então, eu acho que por isso que foi um objetivo tão grande pra mim. E foi uma conquista muito grande, porque a gente tá caminhando pra um caminho contrário do caminho que eu fiz. Então, meio que eu acho que eu nadei contra a maré, sabe? Eu tive muito problema com alimentação, tipo, a minha vida inteira, assim. Eu sempre, tipo, tive problema com engordar, emagrecer, a comida, enfim. E acho que esse ano eu consegui encontrar muito mais equilíbrio, assim. E foi um objetivo muito importante pra mim. E pra minha convivência com as pessoas, e pra relação que eu tenho com o meu corpo e com a minha autoestima também. Então foi um objetivo muito legal. E eu não queria deixar de trazer. Por mais que ele seja pessoal, eu acho que é uma pauta importante. E eu acho que eu precisava trazer isso pro podcast de alguma forma. E não é uma coisa que me impacta, então falar sobre. Acho que eu me sinto confortável de falar sobre, por isso que eu tô falando. Mas acho que esse foi um grande objetivo que eu conquistei. Pra além do podcast, porque esse foi, assim, sensacional. Eu não imaginava que eu e a Ana Lu construiríamos um negócio que, tipo, para de pé, assim, sabe? Que foi só mais uma coisa, tipo, eu real acho que é um podcast muito bom. E, meu, é profissional o negócio, entendeu? Acho que a gente compete bem com a galera que já tá no mercado. E é. Amiga, amei seu objetivo. Que bom que você se sente confortável pra compartilhar. Sim. Eu acho que era meu dever, sabe? Tipo, eu fiquei pensando, porque eu escrevi ela e eu fiquei tipo, putz, será que eu abro isso no podcast? Mas eu falei, sim, eu acho que é o momento pra gente abrir sobre isso, sabe? Porque a gente tá passando por uma era tão difícil, assim, com relação a corpo, estética e alimentação também. Tipo, a época das blogueiras fitness. E, tipo, gente, isso é tão cruel. E a gente precisa tentar, de certa forma, se libertar. Óbvio que eu não tô 100% livre disso, mas melhorar a minha relação já foi um objetivo muito bom. Então, não sei se isso Parabéns, amiga. Você arrasou. Então, amiga, qual foi a melhor decisão que você tomou esse ano? É começar o podcast com você. Gente, perdão se tá sendo um pouco repetitiva, mas meio que foi. Eu acho que foi uma decisão bem impulsiva, porque a gente já contou isso no primeiro episódio, mas se você não escutou todos os episódios, não tem problema. Contando um pouquinho, tipo, eu e a Ana Lu, a gente se apresentar uma vez com os nossos amigos. E a gente chegou mais cedo, porque eu e ela, a gente sempre chega mais cedo nos lugares. E aí ela, tipo, a gente tava conversando, não sei o que, sobre carreira, sobre o mundo tá acabando. Tipo, gente, o que tá rolando? E aí a Ana Lu falou, meu, e se a gente, tipo, fizesse um podcast? Só que ela falou muito na brincadeira, tipo, não sei. Não sei também, amiga, depois mas você conta exatamente isso veio desse meu lugar de, tipo, falar meus desejos e sonhos pro mundo e as pessoas me receberem, tipo, mano, você é maluca? Exato, só que, tipo, ela esqueceu que eu sou maluca, mais maluca que ela. E aí eu fiquei, tipo, sim, vamos fazer agora. E aí ela ficou, tipo, tá, mas vamos fazer mesmo? Eu falei, sim, vamos fazer amanhã. Sim. E aí os nossos amigos chegaram e, tipo, a gente já meio que anunciou que a gente ia ter um podcast. E foi, acho que isso que foi muito legal, porque a gente contando isso pra outras pessoas, foi meio, tipo, agora não tem mais volta. Tipo, agora acabou, a gente vai fazer. E, meu, foi uma escolha muito boa, assim, eu acho, tipo, pra mim, como pessoa. Mudou minha vida. Eu acho que vai ser, assim, foi real. E você, amiga? Exato. Essa pergunta eu acho que também beira um pouco às vezes, umas coisas um pouco pessoais. Mas vou também responder. O podcast foi uma daquelas decisões que foram 100% minhas. Não tinha ninguém falando,
você precisa fazer isso, sei lá. E foi uma coisa que, enfim, eu vou usar uma expressão que você já usou. Tipo, foi meio que nadar contra a maré. Tipo, acho que as pessoas não esperam que a gente faça esse tipo de coisa. Principalmente eu e a Amanda, que a gente já tá encaminhada em carreiras tradicionais. Não Sim. faz sentido a gente começar isso. Mas não, é uma vontade que a gente tinha. E a gente tem muita coisa pra falar, como vocês bem sabem. Então, eu acho que foi uma decisão que fez muito sentido. E foi uma vontade que tinha dentro de mim por muito tempo. E é muito bom conseguir externalizar isso agora. Sim. E amiga, isso transparece muito, enfim, no cuidado que você tem com esse projeto, assim, é bizarro. Dá pra ver. Hum. Tipo, eu também sou apaixonada, mas a Ana Uhum. Lu, gente, tipo assim, dá pra ver que ela tá conquistando um sonho, assim, sabe? Tipo, é muito legal o brilho no olho, assim. E Ó. trabalhar com alguém assim é muito legal. Porque, tipo, isso me movimenta também, sabe? Enfim, é uma coisa que eu, enfim, me sinto muito sortuda de poder compartilhar com você. Ó. Obrigada, amiga. Eu também me sinto muito sortuda por compartilhar isso com você. Mas Ai, vamos. gente, juro. Vamos lá. Não, exato. Vamos parar de falar. Bom, então, vou ler a próxima pergunta. Gente, eu estava muito reticente de responder essa pergunta aqui pra vocês. Então, assim, a resposta que eu vou dar é uma resposta genérica, porque eu não me sinto confortável de abrir tanto da minha vida assim. Apesar de que eu já tô abrindo muito aqui pra vocês. E também é isso, gente. Tipo, respondam o que vocês quiserem essa resposta. Não tem resposta certa ou errada. É pra vocês esse material, né? A pergunta é: como você falhou? You Bom, go, Ana Lu. eu vou começar. Eu também vou dar uma resposta mais superficial. Que não é tão superficial, mas como eu respondi essas perguntas só pra mim, a minha vida inteira, eu, tipo, me abria completamente, gente. O meu diário, eu não tenho nenhum filtro, assim. Eu falo meus pensamentos mais terríveis pro meu diário. Mas enfim, pra vocês eu vou dar uma resposta mais superficial pra não ter tanta exposição, mas se vocês forem responder só vocês e vocês mesmos, eu acho que essa pergunta pode trazer várias reflexões mais pesadas. Mas eu vou falar que eu falhei muito com a minha autodisciplina esse ano. Eu sempre fui uma pessoa com muita autodisciplina. Tipo, isso era uma coisa que eu realmente enfim, tinha orgulho. Mas aí eu percebi que, enfim, eu já falei isso no episódio de adolescência. Meu ensino médio tinha muita estrutura, assim. Então, se eu não tivesse autodisciplina, eu não ia dormir, entendeu? Aí tinha isso, porque eu não tinha tempo de nada, basicamente. Então, tipo, ou vivia uma vida regrada e tinha uma disciplina, sabe, eu ficava maluca. E com a faculdade, eu comecei a ter mais abertura na minha rotina. Pra, enfim, fazer outras coisas. E, tipo, só que eu tinha mais tempo antes da gente começar a estagiar. Eu e a Amanda já falou sobre isso. A gente só começou a estagiar a partir do nosso 4º ano da faculdade. Então, por 3 anos, apesar de eu não ter tanta autodisciplina, eu ainda tinha tempo pra fazer tudo que eu queria, sabe? Eu ainda, mesmo que eu não acordasse todos os dias às 6 da manhã porque precisava pra ir pra academia, eu conseguia ir pra academia à tarde, por exemplo. Esse ano, não. Porque, enfim, isso já é um problema que eu comecei a perceber no ano passado. Que minha vida começou a ficar mais corrida de novo. Só que eu meio que perdi um pouco dessa autodisciplina. É muito difícil viver com isso, porque é uma qualidade, assim, que eu perdi, basicamente. Que era uma coisa que eu já tinha meio que dominado antes. E agora eu tô tendo dificuldade pra implementar na minha vida de novo. Então, de acordar no horário que eu imponho pra mim e depois eu fico atrasada correndo pra chegar em tal lugar no horário. Isso foi uma coisa que eu nunca tive dificuldade de fazer, mas recentemente eu tô tendo mais dificuldade e, enfim, é muito difícil lidar com isso. Eu acho que isso é uma forma com que eu falhei esse ano. E vocês vão ouvir eu falando no episódio que vem dos meus, enfim, do que eu tô pensando pra fazer pra melhorar isso. E você, amiga? Acho que eu também não vou entrar muito, eu já falei isso pra vocês antes, né, que eu não vou entrar muito em detalhes sobre essa pergunta, porque eu não me sinto confortável. Mas acho que uma coisa que eu falhei esse ano foi conciliar minha vida pessoal com a minha profissional. Acho que também vem um pouco de encontro com o que você acaba de falar, amiga. É muito difícil equilibrar todos os pratinhos da vida adulta. Acho que fica muito difícil, tipo, o que eu sinto é, às vezes que eu priorizei a minha vida profissional, eu deixei os pratinhos da vida social caírem. E às vezes que eu priorizei minha vida social, eu deixei os pratinhos do trabalho que não é um pratinho que dá pra deixar Uhum. cair. E isso é muito complicado, mas foi uma coisa que, enfim, eu pretendo melhorar em ter um pouco mais de equilíbrio no ano que vem, sabe? Então, acho que isso foi algo que eu preciso melhorar e que com certeza vai estar na lista das coisas que eu quero fazer agora em 2026. Eu acho que é importante pensar sobre como a gente falhou esse ano antes de começar a pensar em É, 2026. Exatamente por isso. Pra estabelecer nossas exato. prioridades e ter uma perspectiva de como foi esse ano antes de começar a pensar em como vai ser ano que vem. Exatamente. Boa. Vamos? Bom, vamos. Próxima pergunta. Essa é legal. Como você mudou esse ano?
Eu acho que eu me tornei mais leve com relação aos meus objetivos. Eu acho que foi que nem eu falei na minha primeira resposta, eu acho que foi um ano que eu aprendi muito a ser mais flexível, eu acho. E acho que isso, enfim, veio de um lugar de amadurecimento também, sabe? De entender que muitas coisas às vezes não estão no meu controle. E é isso, não vai estar no meu controle, eu não vou conseguir fazer tudo. Eu preciso ter um pouco mais de calma e de humildade, que eu já falei antes. Então acho que isso com certeza foi uma coisa que eu mudei esse ano. Eu me tornei uma pessoa mais flexível. E você, amiga? Nossa, amiga, que sensacional. Eu quero virar uma pessoa mais flexível em 2026. Já adiantando. Porque, nossa, eu me É, estresso muito com essas mini coisinhas do dia a dia. Mas. Enfim, gente, desculpa se eu tô sendo um pouco repetitiva. É que eu li as minhas respostas pra isso que eu respondi ano passado. Então eu tô meio nostálgica nesse sentido. Tipo, a gente muda muito, né? Isso é muito engraçado. Ano passado eu falei que eu cresci muito minha autoconfiança. No sentido de que. Enfim, eu morei 6 meses em Turim, sem conhecer ninguém lá. E eu cresci muito nesse sentido de que, tipo, nossa, as pessoas gostam de mim, eu consigo fazer amigos, sei lá, do outro lado do mundo. E isso, enfim, aí eu percebi que nos últimos anos a minha autoconfiança tá sendo uma crescente, assim, muito boa, graças a Deus, tava precisando. E eu acho que. Eu já comentei um pouco isso, esse episódio já. De ter menos vergonha das, sei lá, dos meus desejos e realmente, sei lá, gente. Eu acho que isso me fez crescer muito. Se vocês entrarem no meu TikTok, no TikTok da Amanda, vocês vão ver que a gente posta TikToks agora. E isso foi uma coisa que eu nunca achei que eu ia ter coragem de fazer, sabe? sim. De me expor nesse nível e de falar, tipo, sim, gente, estou tentando criar uma plataforma aqui, tô tentando crescer, e é isso, e sustentar esse tipo de coisa. Enfim, esse ano foi. Eu cresci muito nesse sentido. Eu acho que eu mudei muito. A Ana Lu de 2024 ficaria muito orgulhosa, eu acho que, de mim hoje. Ai, eu tô super orgulhosa da Nelu de hoje. Ah, obrigada, Mas amiga. Eu também tô orgulhosa da Amanda de hoje. isso também, isso era uma coisa que eu queria falar também, agora que você falou do TikTok. Gente, eu nunca imaginei que eu ia fazer isso, sério. E, tipo, ninguém ao meu redor também imaginava. Tipo, e posso falar, nós estamos arrasando, tá? Mano, Sigam a gente sim. nos nossos TikToks, porque a gente tá mandando muito bem. A gente tá postando todo dia, assim, cada uma posta um tipo de conteúdo diferente. Mas Mas tá são sendo duas muito uma bolhas vibe. diferentes. Exato. E, tipo, essa é a questão, sabe? A gente quer chamar as pessoas pra gostarem do podcast, pra elas verem, tipo, mano, eu gosto dessa pessoa, quero acompanhar Uhum. o TikTok. Quero acompanhar podcast, esquece. Já Amanda, qual acompanham é o TikTok. seu arroba no TikTok? Ah, é. Então, né, gente, eu tenho um sobrenome bem complicado. Eu vou ter que trocar o meu arroba do TikTok e a Ana Lu já me deu esse toque, mas atualmente é o mesmo nome do meu Instagram, que Uhum. é a Sklovitz, que é o meu sobrenome. A gente vai deixar na Então descrição. eu vou deixar pra vocês, porque, enfim, eu não vou ficar Mas a soletrando minha aqui meu sugestão nome. pra Amanda é que, tipo, nome genial esse nome. Amandaily. Gente, você junta É, não. Amanda e Daily, vira Amandaily. Acabou. Não, sim. Genial. É, não. Não roubem esse nome, gente. Não Amanda, você vai roubem ter que esse nome. trocar Eu vou ter que trocar antes. agora. É isso. E o seu, Ana Lu? O meu é Lu. Eu coloco na É, descrição também. então, o seu também precisa também de rebranding aí. A gente vai precisar fazer rebranding dos nomes pra ficar mais fácil de encontrar. Tem isso, tem isso. Mas Mas a é, gente vai gente. aparecer na For You de vocês, então não vai precisar. Vamos. É. Enfim, é isso. Muito orgulhosa da gente, amiga. Quer passar pra próxima? Vamos passar para a próxima. Se você pudesse mudar algo, o que mudaria? Essa é difícil também. Eu vou ser meio repetitiva, eu acho que eu mudaria um pouco isso da minha autodisciplina. Uma coisa que me fez eu me sentir muito mal ao longo do ano foi que às vezes eu entrava em ciclos de ficar mexendo no TikTok ou no Instagram e de não conseguir sair, assim. E a primeira coisa que eu faço, assim, quando eu acordo, porque realmente me ajuda a acordar, ajuda meu cérebro começar a funcionar, abrir o Twitter, entendeu? E isso é um péssimo hábito. Tipo, eu sei que é horrível. Tipo, só levantar da cama, A entendeu? pior rede social pra se abrir quando acorda. Ai, mas gente, eu sou muito twitteira, tá? Eu cresci nessa rede social. Gente, juro, a aura de negatividade, as energias ruins entrando assim, tipo, na cabeça da Ana Lu. Ups. Mas isso eu mudaria. Eu teria levantado no horário todos os dias. E, enfim, isso eu mudaria. Eu sei que talvez não é muito profundo, mas eu também não vou falar nada muito profundo aqui. Se vocês quiserem pensar coisas profundas e escrever aí, eu sugiro que façam, mas eu não vou me expor. Tá, eu vou me expor um pouco também. Ah, gente, né? Esquece, né? Eu não consigo. Eu amo.
A minha resposta pra essa pergunta seria: teria me dedicado menos a agradar os outros, focado mais no que eu queria. Amiga, lacrou. Lacrou. É. Eu acho que isso é algo que eu tô aprendendo cada vez mais. Eu acho que eu já melhorei muito com relação à pessoa que eu era quando eu era mais nova. Mas ainda é um constante aprendizado. E todas as vezes que eu vejo os grandes arrependimentos, assim, do meu ano, sempre são relacionados a momentos em que eu tava fazendo coisas que eu não queria estar fazendo. Acho que a gente já falou disso em outros episódios. Aham. E eu fiz porque eu queria agradar outras pessoas. Então, acho que essas são as coisas que eu gostaria de ter mudado e não ter me desgastado tanto querendo agradar os outros. Total, amiga. Eu amei. Isso é uma lição também que eu tenho que levar pro meu 2026. É assim, eu me exponho e a Ana Lu só concorda. Aí, ó. Não, amiga, vamos expor, eu prometo. Não, tá ótimo, amiga. Suas reflexões também estão ótimas. Mas vamos pra próxima. A A gente tá falando próxima rápido é- porque são muitas, gente. São muitas, gente, senão a gente não vai acabar. Mano, a próxima é uma muito interessante. É uma daquelas que eu acho que você não para pra pensar assim naturalmente. Eu acho que, qual foi o objetivo que você alcançou esse ano? Às vezes você pensa nisso mais rapidamente, mas quem teve o maior impacto na sua vida esse ano? Qual foi a pessoa que mais impactou a sua vida? E isso você geralmente não pensa. E eu acho sempre um exercício muito legal de fazer. Enfim, ano passado muitas pessoas tocaram minha vida. Esse ano eu vou falar, Amanda. Ai, amiga, Porque sim. juro, sem você esse podcast não seria a mesma coisa. Estou muito grata que a gente tá fazendo esse projeto juntas. Sim, amiga. É, você também. Tipo, é a minha pessoa, assim. Eu espero Não não ter tem. influenciado a sua resposta, amiga. Não, não. Eu ia falar. É que eu não sabia, tipo, se você ia querer falar de outra pessoa. Então, tipo, eu já tinha colocado os outros estados, porque vai lá e ela fala, ai, meu namorado. E eu não namoro. E eu fiquei meio, tipo, então. Mas, amiga, assim, tipo, juro. E isso foi uma coisa que eu fiquei muito surpresa, assim, porque eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com a Ana Lu, gente. Juro. Primeiro, a gente sempre quis coisas muito diferentes, tipo, em relação ao direito. E, Uhum. cara, graças a Deus, eu tenho o privilégio de poder trabalhar com você, amiga. Tipo, juro. Oh, Porque, mano, a gente não pode escolher com quem a gente trabalha na grande maioria é das vezes. verdade. E a gente aqui tá escolhendo, entendeu? Aham. E, meu, sim, tipo, nada do que a gente tem aqui existiria sem ser você. Tipo, você é sensacional. Uma das mulheres mais inteligentes que eu conheço, by the Amiga, você way. também. Tipo, de verdade, assim, aprendo muito com você e, assim, os episódios, eles são muito legais exatamente por isso, porque eu acho que a gente gosta muito de fazer isso. Uhum. E, meu, ressignificou muita coisa pra mim, sabe? Até, tipo, sobre os diálogos que eu tenho com os meus amigos, com as outras pessoas da minha vida, tipo, meu, só tenho a agradecer, amiga. Eu também, amiga. Eu não sou tão boa com discursos que nem você acabou de fazer. Então eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir Eu não sou boa retribuir. com discurso, gente, eu sou boa em enrolar, entendeu? Essa é a minha Amiga, não, isso foi um capacidade. discurso motivacional, tá? Não sei se vou te dar um toque. Isso daí é. Eu acho que é isso, gente, eu tô abandonando aqui só mais uma coisa, eu vou virar coach. Comecei a escrever uns livros de autoajuda aqui, esquece, entendeu? Esqueça. Vocês É. conseguem. Mas é Não, isso, mas amiga. é. Essa também é uma outra que, tipo, a gente poderia dar respostas mais pessoais, mas vamos deixar profissional aqui, sem muita exposição. Se vocês Não, e quiserem tipo, dar uma. e é verdade, entendeu? E a Ana Lu, a gente não Sim, tá mentindo, tipo. e é verdade. É. E é também as coisas que a gente não expôs aqui, a gente tá falando a verdade também, tipo, Uhum, são respostas. É só sim. porque, né? Mas tá, vamos lá, vamos seguir, porque ainda falta outras. Bom, a próxima também. Gente, é tudo coisa de crescimento pessoal, entendeu? Então aqui já tem uma vibe Uhum. meio coach. É. Quais os desafios você enfrentou e como eles te fizeram crescer? Nossa, esse é difícil. Eu não sei, eu não consegui pensar tanto desafios pessoais, assim, que eu passei esse ano. Porque esse ano foi um ano muito estressante do dia a dia. Eu acho que isso marcou muito esse ano, infelizmente. Que nem eu falei, esse ano foi um ano. Gente, foi uma loucura, tá? Tipo, pra mim, o primeiro semestre desse ano e o segundo semestre foram anos diferentes, assim, tipo, e eu perdi completamente a noção de tempo. Abrindo um pouco a minha rotina aqui, como eu fiz intercâmbio, eu não fiz as matérias da faculdade do quarto ano do primeiro semestre. Então eu tive que fazer elas no primeiro semestre do quinto ano. Enquanto eu estagiava, e não sei o quê, e fazia meu TCC. Então isso foi muito corrido. Então isso ocupou grande parte do meu ano. Eu acho também que, tipo, quando eu tô muito ocupada fazendo essas coisas que eu realmente preciso fazer, eu não tenho tanto tempo pra ter reflexões pessoais. Então, anos que eu tive mais crescimento pessoal foram anos que eu tava menos ocupada. Eu acho, pelo menos essa tendência comigo. Então, esse ano eu só tava muito focada em sobreviver e fazer tudo que eu precisava fazer, sabe? Só que
sei lá, e fazer tudo isso, e entregar meu TCC, e passar na OAB, gente, foi um desafio enorme me formar, Nossa, amiga, assim. e me fizeram crescer, porque eu falei que enfim, tive grande dificuldade com autodisciplina, mas, tipo, em outro sentido, eu precisei de muita autodisciplina pra sobreviver a isso, entendeu? Pra acordar todos os dias e ir pra aula, enfim, pegar os 15 minutos que eu tinha livre entre, sei lá, minha aula e o almoço pra estudar pra OAB, sabe? E isso realmente me fez crescer e ver que como isso me fez crescer foi ver que, tipo, sim, se eu me esforçar o suficiente pra algo, eu vou alcançar meus objetivos. Não necessariamente é a regra, né? Às vezes você se esforça muito pra algo e não dá certo. Mas o fato de que as coisas enfim, que as coisas deram certo esse ano, me fizeram ficar tipo, não, tá. Ok, tá suave. Não, E você, amiga, amiga? assim, eu não sei como é que você sobreviveu, assim, porque foi um ano bem intenso pra você. Acho que, assim, também, compartilhando, também foi muito intenso pra mim. Também tive TCC, também tive OAB, também se formar na faculdade. E é um ano que é muito mais corrido, porque é o ano que a gente quer se provar muito na época do estágio, pra, Uhum. enfim, conseguir pleitear uma efetivação. Então, assim, é muita coisa, tipo, muita. Gente, assim, se vocês são estagiários e vocês estão passando por essa fase, I feel you, entendeu? A Tipo, gente sente sua dor. é uma época muito muito difícil, de muita incerteza, assim, você não sabe pra onde você tá indo, e aí, tipo, o medo iminente do desemprego está lá. Eu vivi muito isso, tipo, muito intensamente. Então, foi um desafio muito grande pra mim, essa parte de, enfim, carreira e começar a estruturar onde eu quero ir, onde eu quero chegar, e as coisas que estavam fugindo do meu controle. Então, acho que é isso, assim, era muita coisa, e eu acho que é um pouco também o que aconteceu, né, acho que o grande desafio desse ano foi realmente entrar na vida adulta e, tipo, ser autora do caminho que eu tô, agora percorrendo, sabe, não tem mais ninguém pra ocupar. Tipo, agora é 100% nossa responsabilidade, sabe, Uhum. então, acho que Sim. mesma coisa, mesma resposta que você, amiga. Amiga, não, você definiu muito bem com isso de ser autora da própria vida. É um desafio enorme, É. mas que a gente tá indo, amiga, a gente ainda tá sobrevivendo. É, Arrasamos. exato. Eu acho que dá um desespero, assim, né, não sei, pelo menos pra mim deu muito desespero, que eu olhei e falei assim: "Puta que pariu, como assim meus pais não sabem o que eu tenho que fazer agora?". Uhum. Tipo, eu não posso virar pra eles e falar assim: "E aí? Não sei, como é que faz?". Eles também não sabem, entendeu, não tem mais alguém que eu possa virar e falar, tipo: "O que que eu faço agora?". E aí essa pessoa vai ter a resposta mágica, entendeu. Então, Amiga, um hábito que te impactou positivamente esse ano? me exercitar e beber água. Essa aí foi, tipo assim, de bate pronto, tipo, mano, se eu não tivesse feito atividade física, eu estaria louca, tipo, louca, assim, de verdade, eu ia ser que nem aquele cara pelado lá na Faria Lima, entendeu. Eu ia ser, tipo, esse nível. Aham. E beber água também. Nossa, juro, estou aqui. São os meus hábitos saudáveis que com certeza me fizeram ser a pessoa minimamente estável que eu Uhum. sou hoje. E você, amiga? Olha, tem alguns Hum, tipo, que me é que mantém você é uma sã. pessoa de muitos hábitos e hobbies, né, amiga? Então, eu tento. Eu já fui, mas é que agora, com muitas coisas acontecendo na minha vida, é muito difícil. Mas às vezes eu sinto que, tipo, quando eu não tô fazendo esses hábitos, eu não sou eu não tô no meu corpo. Mais ou menos aquele sentimento que eu já falei em outros episódios. Eu acho que também fazer esse exercício físico. Gente, dá uma paz de espírito saber que você Sim. tá fazendo isso pelo seu corpo. Mesmo que não seja a coisa mais legal do mundo. Só saber que eu fui pra academia às vezes que eu precisava ir essa semana, eu fico tipo, ai, tá, então tipo, o resto pode estar uma bosta, mas pelo menos isso tá bom. Mas enfim, outro hábito que eu amo e, tipo, ele já faz parte da minha vida e me impacta positivamente sempre, é ler, a leitura. Nossa, é um hábito que me impacta tão positivamente. Eu lembro que quando eu estava nessa fase de prestar OAB e não sei o quê, eu não estava lendo tanto. E eu estava nesse sentimento. E aí passou, e aí eu estava nesse sentimento de, tipo, o que que eu faço com a minha vida agora, sabe? De não. Sei lá, eu não sentia também que eu estava no meu corpo direito. E a primeira coisa que eu fiz pra meio que tentar voltar a ser eu mesma, tentar sair dessa, sei lá, desse caos, foi ler livros, entendeu? Pra mim isso é muito importante, ter esse momento só meu. Tipo, apesar de eu falar, enfim, eu sou extrovertida, eu preciso muito desse momento só meu. Outra coisa que me impactou positivamente, escrever no meu diário. É outro desse momento, tipo a leitura que é só meu e eu. Nossa, gente, eu preciso muito ter esse momento, só eu e meus sentimentos.
Tipo, isso é muito necessário pra minha vida. E esse ano foi um ano que eu não escrevi muito no meu diário. Dá pra ver, assim, que eu escrevi pouquíssimas páginas no meu diário. Eu não vou mostrar pra vocês, mas, tipo, pouquíssimas Mostra aí seu páginas. diário rapidão, que nem o verso do cartão de crédito. Não, mas esse ano eu escrevi muito pouco no meu diário comparado a anos anteriores. E eu acho que dá pra perceber, assim, no meu dia a dia, que eu tive muito mais desses momentos de, tipo, ai, não sabe, não sentir que eu tô dentro do meu corpo, comparado a outros anos que eu tava escrevendo mais no meu diário. Então, apesar de eu ter tido menos tempo pra, enfim, exercer esse hábito, foi um hábito que me impactou positivamente esse ano. Espero ter mais tempo pra escrever meu diário ano que vem, mas nunca se sabe. Mas é isso, esses são os meus hábitos, foram alguns. Não, a Ana Lu é tipo diva das leituras, sério. Eu vou chegar lá, esse é um projeto pra 2026, já tô dando spoiler. Mas tá, vamos seguir pra gente acabar esse negócio, porque são perguntas infinitas, gente. Aham. O que te trouxe mais felicidade ou paz esse ano? Ai, vou ser repetitiva, eu acho. Eu também, não queria É, mais um. Felicidade, eu penso nos momentos que eu passei com as pessoas que eu amo. Eu viajei esse ano, isso foi um momento que me trouxe muita felicidade. Sempre tem esses momentos que eu não vou entrar em muito detalhe porque são muitos, mas, enfim, pessoas que eu amo. E o que trouxe mais paz pra mim esse ano foram esses momentos de solitude, de conseguir escrever meu diário, gente. Sentar pra poder escrever no meu diário e ter, tipo, não ter um período, sei lá, não ter uma hora que eu tenho que parar de escrever meu diário, só, tipo, poder escrever por horas, me traz tanta paz. E também poder ler meu livro, ou ver série, ver filme. Esses momentos de, nossa, não tenho uma obrigação pendente logo pra agora, me trouxeram muita paz. Mas e você, amiga? Meu, sobre paz, eu queria falar um pouquinho sobre a situação que eu estou passando agora, porque eu acho que, gente, não sei, fazia muito tempo que eu não estava, tipo, num grau, assim, de plenitude tão grande, assim, porque eu não tenho nenhum grande desafio eminente agora, sabe? Nossa. E Uhum. fazia tanto tempo que isso não acontecia, assim, porque eu passei pelo TCC, tipo, já me formei, enfim, e aí eu já sei onde eu vou trabalhar. Tipo, sabe, eu não tenho nada que eu preciso fazer agora, eu só preciso ficar, tipo, de boa e, sabe, Amiga. mentira, tudo bem. Gente, a gente esqueceu de gravar, perdão, estamos de volta. Estamos de volta, vocês ficaram num hiato aí. Mano, eu achei muito engraçado, tipo assim. Eu buguei, eu fiquei tipo, mano, caiu a reunião. Mano, Perdão, isso gente. já aconteceu outras vezes, gente. Não é É, como se fosse a não é a primeira primeira vez. vez. Não é um trauma assim tão grande. Ah, enfim, é isso, gente. Isso também me traz uma paz, entendeu? Porque eu não fiquei matutando agora com isso, entendeu? A Ana Lu também, ó, calma, tranquila, serena. Aí, ó, Sim, tem sim, problemas muito maiores que esse. sim. Mas pra vocês que estão só escutando e não estão vendo o vídeo, tipo, a gente só voltou, a gente deixou de gravar uma parte do episódio. Ups. Mas tá tudo bem, a gente Tá voltou. tudo bem, voltamos. Próxima pergunta. Se você pudesse descrever esse ano em uma palavra, qual seria? Desafiador. Sim. Ai, maturidade, amiga. A gente não Pode é ser. mais universitária. Isso pra mim é um grande tapa na cara. É, né? Crescimento, sei lá. Sim. Enfim, eu acho esse um exercício muito interessante de fazer pra quem tá ouvindo. É muito difícil definir 365 dias. Tudo bem que a gente tá gravando isso no começo de dezembro, mas definir tudo isso em uma palavra é muito difícil. Enfim, não sei se a gente conseguiu contemplar tudo que foi esse ano em uma palavra, mas é um exercício legal de se pensar. Sim. Ok, vamos para a penúltima. Uhum. Ah, não, para a última. Pra última. Ah, é verdade. O que te deixa mais grata em relação a esse ano? Nossa, eu acho essa uma pergunta muito interessante. Uhum. Porque, como eu e a Amanda a gente já falou, eu acho que no episódio de Pare de Ver no Futuro a gente tem que fazer muito esse exercício de gratidão ao longo. Enfim, ao longo da nossa vida. Porque acho que a gente não tem tantos momentos do nosso dia a dia pra parar e pensar no que a gente é grata. E esse momento do final de ano, que é o momento mais reflexivo, é perfeito pra isso. Enfim, apesar desse ano ter tido muitos desafios, eu tô muito feliz, grata por cada pessoa da minha família que tá na minha vida, cada um dos meus amigos. E, enfim, grata por ter um sistema de suporte que, nossa, às vezes eu paro pra pensar, imagina, eu moro com os meus pais ainda. Imagina se eu tivesse passado por tudo isso e ainda tivesse, sei lá, algum desafio
muito grande, eu não vou dar exemplos, mas sei lá, imagina tivesse tudo isso e ainda outro desafio, sei lá, de saúde ainda em cima disso. Nossa, seria, sei lá, seria muito mais difícil. Eu sou muito grata por ter esse sistema de suporte e ter passado por isso, que foi um momento muito estressante, mas com uma relativa tranquilidade, sabe? Tipo, não tinha nenhum outro grande problema acontecendo na época. Meus grandes problemas enquanto eu tava fazendo meu TCC e MOB eram fazer meu TCC e MOB. Sim. E você, amiga? Eu respondi que o que eu tenho o que me deixa mais grata em relação a esse ano são as minhas relações. Então, acho que, tipo, os meus amigos, a relação que eu tenho com os meus amigos hoje também, e, tipo, a relação que eu tenho com a amizade, acho que isso foi algo de muito aprendizado, assim, durante esse ano. E eu acho que eu consegui ensinar muitas pessoas sobre isso também, com os meus amigos e com as relações que eu tenho, e com pessoas que eu fui conhecendo que foram virando os meus amigos também esse ano, sabe? Acho que foi um ano de muito crescimento. E também com a minha família, eu acho que eu consegui melhorar muito a minha relação com os meus familiares, e isso foi muito bom. E com certeza vem muito desse lugar de maturidade e da minha psicóloga, eu sou extremamente grata. A minha psicóloga, mano, ela aguentou muitos rojões esse ano, assim, eu não sei se eu seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse tido apoio psicológico, então isso é uma coisa que eu indico muitas vezes, eu já falei de terapia aqui algumas vezes, mas eu gosto de reiterar, é muito importante porque é um espaço de reflexão muito grande. Eu não escrevo em diário, mas eu faço terapia, e isso com certeza fez muita diferença pra pessoa que eu sou. São essas as coisas que eu sou grata esse ano. Pessoas. Sim, eu amei, amiga. Bom, a gente tem ainda algumas perguntas. Essa foi a última pergunta mais reflexiva. Eu vou propor de fazer um bate-bola, porque a gente já falou bastante. Mas são umas Sim. perguntas que são muito legais de responder pra você olhar pra trás e ver quem você era nesse ano. Porque como eu e a Amanda já falou, a gente mudou muito de uns anos pra cá e a gente tá sempre mudando. Enfim, vamos fazer um bate-bola, amiga. Vamos. Vamos lá, amiga. Amigos novos desse ano. Putz, já pensei em 3 amigas minhas do banco, que é onde eu trabalhava, que é a Gabriele, a Isa e a Maria. E você, amiga? Fofa. Meu, eu vou falar aquele. Tipo, não são amigos novos, mas a gente formou um grupo novo de amigos esse ano, Ah, que é bem especial. Meu, esse ano foi um ano de muitas amizades novas. E isso é uma coisa que eu quero trabalhar em 2026. Já tô me estendendo aqui na minha resposta, né, no meu bate-bola. Mas eu acho que uma dificuldade que a nossa geração tá tendo muito é de, sei lá, relações sociais e de manter conversa, de fazer amigos novos. Eu não quero entrar nesse ciclo de, enfim, vida adulta e não. Enfim, sabe? A gente já falou sobre isso no sim. nosso primeiro episódio. Que na faculdade você vai todos os dias, você tem aquele seu grupo de amigos que você vê todos os dias, você não precisa se esforçar pra ver essas pessoas. E eu acho que na vida adulta é muito mais difícil fazer e manter as amizades. Então eu não quero entrar nesse ciclo de ter dificuldade pra essas coisas. Eu quero constantemente Sim. estar fazendo novos amigos. Sim, e só um disclaimer, assim, gente, eu sou muito carente, sabe? Então, pra mim é muito difícil, tipo, estar num lugar e não ter um amigo. Então, às vezes eu dou uma forçada de barra, sabe? Então, e eu sei que, tipo assim, eu só fiz amizades também porque eu dei uma forçada de barra com essas pessoas. E essas pessoas são muito legais, assim. Enfim, mas. Vamos lá, próximo. Série favorita. Meu, eu não é uma série que eu vi esse ano. Eu acho que não necessariamente precisa ser. Game of Thrones continua sendo minha série favorita. Mano, que ódio, eu ia falar isso, mas eu vou mudar agora. Foda-se. É um cérebro único, entendeu? Vocês têm que entender Uhum, que a gente pensa muito sim. parecido. É, Mas foi essa mesmo, foi amiga? essa. Que ódio. Tá, eu vou mudar pra Stranger Things, que acabou de lançar a última temporada. Gente, eu amo essa série, Eu tipo, muito também. fofa. Eu amo os atores, eu amo os personagens, eu acho, tipo, I love. E aí agora tá lançando os novos episódios e, enfim, tô assistindo bem devagarinho, porque eles lançaram só o primeiro volume até agora. E aí, eu não quero que acabe logo. Mas eu acho que essa é a última temporada, se não É me a engano. última. É a última. Amiga! O resto da temporada lança no dia que a gente vai lançar esse episódio. Então é Uhum. isso. Então é Então isso. vocês vão assistir hoje, tipo, Stranger Things, pra vocês poderem terminar. Exato. Pelo menos a gente vai estar assistindo hoje. É. Sim. Enfim, próximo filme favorito, amiga. Mano, difícil, hein? Eu acho que, tipo. Porque eu pensei em relação ao ano, sabe? E eu acho que eu vou Uhum. colocar, tipo, a pior pessoa do mundo. Acho que foi um dos meus filmes Ah, favoritos do ano. que legal, amiga. Pra quem não sabe, foi um filme que a gente viu no nosso Clube da Cultura esse ano. É, Legal? eu Amei. acho que foi um dos melhores filmes que eu vi esse ano. Então, é. Amei. E você, amiga? Foi um filme que eu vi esse ano também, eu acho, pelo menos.
que chama Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Você sabe qual é a tradução em português? O nome em português é O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Isso. Foi Boa. um filme que eu vi esse ano, assim, tipo, despretensiosamente com meu irmão e foi maravilhoso. Mas vamos continuar com o nosso bate-bola. Lugares que eu conheci. Bom, eu vou falar do Petar, que foi aquele lugar que eu até falei no episódio de Coragem. Gente, assim, um parque de cavernas no interior de São Paulo, próximo do Paraná. Valeu muito a pena. Legal. E você, amiga? Nossa, esse ano eu não conheci muitos lugares diferentes, eu não viajei muito pra lugares diferentes. E essa viagem que eu falei que eu fiz com a minha família no meio do ano, eu fui pra vários lugares que eu já tinha conhecido. Mas um lugar que eu visitei que eu não tinha, nessa viagem, que eu não tinha conhecido antes, foi Coney Island. Gente, pra quem não sabe, a Taylor Swift tem uma música chamada Coney Island. E exatamente por isso eu queria muito conhecer. Tipo, juro, nenhum, sei lá, não tinha nenhum outro motivo pelo qual eu queria conhecer Coney Island. Mas aí eu conheci e foi muito legal, gente, foi muito legal. Mas inclusive, eu tenho um vlog dessa viagem que eu vou lançar em algum momento em breve, vou aproveitar e fazer uma propaganda minha. Eu tô postando vídeos no YouTube. É isso, gente, sigam a gente em todas as nossas redes sociais. Tá, música favorita que eu descobri. Confesso, amiga. Eu acho que eu vou colocar Old Recliners. Amiga, uma mente só, véi. Que ódio. The Role Model. A gente já Uhum. falou dele aqui em alguns episódios, mas eu descobri o Role Model esse ano. Eu não conhecia ele antes, eu nem sabia quem ele era. Porque eu não sou fã da Emma Chamberlain, que nem a Ana Lua. Que é a Essa é a ex-namorada única. dele. Exato. Essa é a única diferença entre eu e a Ana Lu. Eu não sou fã da Emma Chamberlain. E ela era ex-namorada dele, e aí eu acho que a Ana Lu já conhecia ele antes, não? Pode ser? Sim, eu conhecia, mas, tipo, eu não escutava as músicas dele, eu não tinha nenhum interesse por ele, eu era, tipo, mano, na minha cabeça eu sou a melhor amiga da Emma, entendeu? Então, eu sou fiel a ela, mas aí esse ano eu também descobri o Role Model, e eu vou falar uma música dele, amiga, que ódio. Eu vou falar Deeply Still in Love, que, enfim, Essa música é muito boa. não foi uma dos meus top 5 no Spotify, das músicas que eu mais escutei. A Sabrina Carpenter dominou um pouquinho esse top 5. Mas a Sabrina Carpenter e as músicas que estão no meu top 5 eu já conhecia entrando nesse ano. Tipo, eu só continuei ouvindo muito. Mas isso foi uma descoberta desse ano muito boa. Nossa, mudou minha vida. Ele tá. Eu já falei isso antes. Mas o Harry Styles escolheu uma aposentadoria precoce. E o Romaldo virou e falou: Nossa, tem um espaço aí na indústria pra mim. Aí ele tá ocupando esse espaço. Sim, ele arrasou, ele entregou muito. Ele arrasou. Ele tá ocupando espaços que o Harry Styles nunca ocupou. Bomba, Bom, próxima pergunta do bate-bola. Qualidades que eu adquiri? Gente, entrevista de processo seletivo. Foda-se, eu vou hablar mesmo, né, gente? Já me expus aqui pra todo mundo. Mas essa foi uma qualidade. E você, amiga? Nossa, essa daqui é uma difícil pra mim. Porque eu acho que eu não tentei tantas coisas novas desse ano. Eu acho que pra mim, amiga, nossa, isso é uma péssima resposta, eu acho. Mas eu acho que eu fiquei muito mais confiante gravando episódios. Sim, amiga, eu sinto muito isso, tá? Tipo, eu acho que, mano, você evoluiu muito. Tipo, Mano, eu como tava muito podcaster. tímida no primeiro episódio, não sei se vocês perceberam. Mas assim, mano, eu juro, Ana Lu, you got it, girl, juro. Muito top. Enfim, o próximo do bate-bola é novas habilidades que eu acho que a gente pode pular, porque é meio isso. Não, eu vou falar a minha. Excel. Isso foi uma... Gente, desculpa, eu tive que falar das coisas corporativas. Mas, mano, gente, eu não sabia mexer em Excel. E eu não sei se, tipo, vocês, pessoas que escutam a gente, sabem. Mas isso pra mim era uma coisa que eu tinha muito medo. Porque eu ficava tipo, gente, eu não sei mexer. E aí eu fui pra um trabalho que precisava mexer. E eu consegui. Tipo, e na época da inteligência artificial, você consegue qualquer coisa, entendeu? Uhum. Então isso foi uma habilidade. Nossa, Mas amiga, tá, eu não vamos consigo passar. pensar em uma minha. Tipo, Não tem atividade problema. física eu não me aventurei muito. Culinária eu também não me aventurei. Enfim, vou pular essa, gente. Não adquiri todas as novas habilidades. Vai ficar um objetivo aí pra 2026. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá, então, primeiras vezes, vai. Alguma teve. Viu? Então, a única coisa que eu consegui pensar foi, tipo, primeiro episódio do podcast. Amiga, é óbvio que não, você foi pro Hop Hari de graça. A primeira Isso foi vez uma que eu fui pro primeira Hop vez. Hari de graça, verdade, verdade. A minha primeira vez foi escalar. Eu nunca tinha escalado na minha vida. Que Oh. foi quando eu fui pro Petar. Bom, a próxima é estado mental. Cansada. Nossa, amiga, eu tô na mesma. Eu tô na mesma, mas eu tô otimista. E eu acho que uma coisa que me deixa muito otimista é o podcast. Sim, nossa, gente, juro. Que me deu forças em todos os momentos ruins esse ano. Aham. Compra mais legal. Nossa, eu comprei um iPad esse ano.
Nossa, amiga, eu não sabia, que tudo. E eu também comprei um teclado. Isso foi bem legal. Ah, isso é uma habilidade nova. Total. Vou me retratar. Gente, eu não sabia tocar teclado, eu não sabia nada. E eu acho que eu evoluí muito nesse sentido. E eu tô muito orgulhosa de mim. Ah, peraí. É um teclado, tipo, musical? Eu achava que era teclado de computador. Não, amiga, é um teclado musical. Eu nunca entendi isso. Quando você falava do teclado, eu achava que era um teclado de computador. Eu nunca Amiga, imaginei que não. era um Não, gente, eu estou Amiga, no que projeto tudo! Taylor Swift brasileira, tá? Vocês me aguardem. Mentira, não. Não, ela vai entregar muito mais. Ela vai ser, tipo assim... Você vai ser a Sabrina Carpenter da Sabrina Carpenter, entendeu, amiga? Não, mas não é um projeto de vida meu. Fiquem tranquilos. Né? Taylor Swift ainda tem o trabalho dela. A Lela Brandão, por outro lado, já não sei. Mentira. É... Se prepara, tá, Bela? Brincadeira. Falando Brincadeira, a gente nisso... pode conviver juntas. Não, e eu pago muito pau pra ela. Falando nisso, no Eu dia que a também, a gente tá gente ama gravando o ela. É. episódio, eu vou no evento dela. Tipo assim, eu sou fã. É É... verdade! Exato, não Sim, estamos tô criando muito nenhuma animada. rivalidade, a gente ama ela. Exato. Minha compra mais legal desse ano foi o meu celular também, que eu troquei de celular. Gente, eu tinha um Nice. celular de 2018, anticapitalista. Ele sobreviveu. Ele ainda sobrevive. Ele está gravando os áudios desse podcast. Mas eu troquei de celular e foi uma compra legal. Diva. E os tênis de corrida que eu comprei também, que foram bem legais. Isso é legal. É, o último do nosso bate-bola é objetivos que eu alcancei, mas a gente já respondeu isso. Você quer repetir ou não? Ah, eu acho que, tipo assim, no final, foi chegar no final do ano bem, entendeu? Com saúde, feliz, Sim, com as pessoas que eu amo. Então, é verdade. Sobreviver esse ano foi um grande objetivo alcançado. é, É. exato. Bom, é isso, né, amiga? É Foi isso. essa a nossa reflexão de 2025. Eu espero que vocês consigam tirar algo desse episódio, seja das nossas reflexões e, enfim, pensar, nossa, quero, enfim, incluir esse hábito que a Amanda falou no meu 2026, ou sei lá. E pensar no 2025 de vocês. Antes de pensar em 2026, eu acho que isso é muito importante, pensar no que você já alcançou, antes de pensar no que você vai conseguir, voltando ao nosso episódio de Pare de Viver no Futuro. Mas é isso. Semana que vem tem mais. Ana Luísa e Amanda não têm férias. Então é isso, vamos continuar. Mas isso daqui nem parece trabalho, é uma coisa que a gente realmente ama muito. Gente, e finalizando esse episódio da nossa retrospectiva 2015. Então a gente voltou de volta para o passado, gente. Enfim, finalizando esse episódio da nossa retrospectiva de 2025, eu queria agradecer vocês. Porque, como vocês perceberam, o podcast fez uma grande parte do 2025 meu e da Amanda. E eu acho que vai fazer parte, assim, da nossa vida aqui pra frente. Então foi uma grande mudança. E não seria nada se vocês não escutassem. Então eu queria fazer um agradecimento enorme a todo mundo que escuta, sejam nossas amigas, nossos familiares, as pessoas que estão aqui por livre e espontânea vontade, não tem nenhuma obrigação por fora. A gente adora quando vocês interagem com a gente, eu amo saber de vocês também. Ficar tipo, ai meu Deus, tem gente que a gente não conhece escutando. Eu adoro, e eu queria agradecer muito vocês, que, enfim, é muito especial que vocês voltem toda semana pra escutar o que a gente tem pra falar. Porque às vezes, enfim, sei lá, porque tá falando só eu e a Amanda, e às vezes fica, tipo, sei lá, vai ter gente escutando, e é muito especial vocês escutarem. Enfim, queria muito agradecer vocês. Sim, e a gente espera muito que, enfim, vocês continuem com a gente no ano que vem e que cada vez mais a gente espalhe a palavra. E a gente consiga mais pessoas pra escutar o podcast, mas assim, realmente agradecer as pessoas que nesse momento inicial botaram fé na gente, sabe? E, tipo, realmente dedicaram tempo delas pra escutar o que a gente tem pra falar. E é isso. Gente, não, é muito especial, porque eu e a Amanda, a gente começou isso sem nenhuma presença nas redes sociais. E é muito bizarro vocês estarem aqui toda semana, tipo, sem saber quem é a Ana Lu, quem é a Amanda, e, enfim, voltarem aqui toda semana. Isso é muito especial. Muito obrigada. Sim. Mas Sim. vamos finalizar, amiga. Só mais uma coisa. Qual é a sua música da semana? Putz, difícil, hein? Essa semana eu vou até aqui dar uma olhadinha aqui no meu Spotify. Essa semana foi a semana do Spotify Wrapped, que a gente tá gravando. Então saíram as nossas músicas do ano. Então eu acho que eu vou falar qual foi minha música do ano, ao invés de Eu vou falar a mesma falar... coisa. Amiga, it's one mind. Porque eu acho que, mano, nada combina melhor com um episódio, tipo... a gente fez um grande rap do nosso ano, entendeu? Exato. Só que não das nossas músicas. Então eu vou falar minha música do ano, que foi Man Child, da Sabrina Carpenter. Amiga, essa foi minha Com- segunda música do ano. Sério? Aham. Amiga, é isso, é sobre. Com 82 vezes escutadas. Ai, eu não A consigo Ana Lu ver vai isso. Eu me tô vendo no meu bater. computador, não aparece. Ah, triste. É sobre. É. Vai, amiga. E você?
A minha também é da Sabrina Carpenter. Amiga, pior que num dos episódios recentes a gente falou, não, acabou o reinado da Sabrina Carpenter sobre a É. nossa playlist. Afinal, não acabou. A diva ainda, a A diva ainda reina. domina. A minha é Couldn't Make It Any Harder, que é uma música, tipo, do Deluxe, que é umas músicas a mais, umas faixas bônus, assim, que ela lançou do último álbum dela, enfim, do penúltimo álbum dela, o Short and Sweet. Enfim, eu amo essa música, é muito fofinha e, nossa, a Sabrina canta ela muito bem. E eu cantei muito ela no banho, e é exatamente por isso que ela, que E ela eu é a minha precisava número 1. falar uma coisa, só um disclaimer. A Ana Lu escuta uma quantidade de horas de música absurda, tá? Por ano. Tipo, é uma coisa assim bizarra. Eu achava que eu escutava muito música, mas ela me destronou de uma forma assim que eu me senti até humilhada. Uma diva. Por isso que ela escuta tanta música e ela sabe cantar todas as letras inteiras. Tipo. Mano, é isso, é. Então, Man-Child eu não vou pôr na playlist, eu vou só pôr a música da Ana Lu. E a gente pode fazer uma playlist agora pra 2026 também. Tipo, ter Sim. uma das músicas de 2025 e Uhum. de 2026. E, bom, agora comunicados gerais, né, pra vocês lembrarem o que é importante, o que é tarefa de casa de vocês. Bom, sigam a gente em todas as nossas redes sociais, nós somos só mais uma coisa.pod no TikTok, no Instagram e no YouTube, então vocês podem seguir a gente lá. Vocês também podem escutar esse episódio tanto no Spotify, no Apple Music ou no YouTube, então tá disponível para vocês em todos os formatos de forma gratuita no YouTube, e vocês podem assistir a gente no YouTube e no Spotify. Para além disso, lembrando o comunicado que eu já trouxe no episódio passado, a respeito do nosso episódio de conselhos, lembrem-se que vocês podem ainda mandar pra gente no nosso Google Forms conselhos que vocês gostariam que a gente respondesse para episódios futuros. A gente fez um episódio recente sobre isso, respondendo algumas pessoas que mandaram gentilmente as situações de vidas delas pra gente opinar. Então, se vocês gostam da gente, gostariam de escutar a gente falando sobre alguma coisa da vida de vocês, que vocês não querem compartilhar com amigo, família, ou vocês já compartilharam, vocês querem escutar o que a gente acha, sintam-se super à vontade pra colocar lá. É 100% anônimo e seguro. E a gente também vai ser o mais respeitosa possível com a sua situação. Pra além disso, também a gente tem o nosso Clube da Cultura. Lembrem de... Enfim, se vocês gostam, comentem aqui. Se vocês querem que a gente continue fazendo isso no ano seguinte. Se vocês têm alguma sugestão também de livro, filme, série, ou sei lá, música, álbum. Isso também seria legal, às vezes, a gente fazer sobre, tipo, um álbum de música que vocês queiram que a gente comente, a gente pode fazer episódios sobre isso. A gente gosta muito de fazer episódios assim, que não exigem que vocês, enfim, leiam e assistam a obra, mas que é legal também, é complementar e, às vezes, escutar o episódio e consumir a obra também depois é interessante. E espero que vocês tenham gostado. Comentem aí a música da semana de vocês, a música do ano de vocês, na verdade, do Spotify Wrapped, se vocês tiverem o Spotify, ou se não, a que vocês mais gostaram do ano mesmo, que a gente vai adorar saber. Também, se vocês usarem o nosso material para poder fazer as resoluções de vocês de 2025, mandem pra gente, se vocês se sentirem confortáveis, ou enfim, se vocês gostarem de alguma coisa e quiserem comentar também. Isso super ajuda a gente com o nosso engajamento e também a conhecer vocês e aqui na nossa comunidade. É isso, gente. Muito obrigada. Enfim, E é isso. A gente lança episódio toda quinta-feira. 2026 não vai ser diferente. Enfim, até quinta-feira que vem. até ano que vem. Meu Deus, até ano que vem, gente. Feliz ano novo. Feliz ano novo! Tchau, gente. Tchau!